Olá pessoal, é o professor Samuel que está falando e nessa videoaula a gente vai fazer a configuração do primeiro laboratório do livro, que é o laboratório 1, intitulado Configuração Básica de Roteadores Cisco. E esse laboratório, até mesmo por ser o primeiro laboratório do livro, ele é bem introdutório, né? Basicamente, o cenário é o mais simplista possível, vocês estão vendo ele aqui na tela. A figura mais importante para a gente desse cenário vai ser o roteador, né, que é esse elemento central aqui. E toda a configuração que a gente vai estar fazendo vai estar baseada nesse roteador. Quem já deu uma olhada lá no livro, né, percebeu que então além do roteador a gente tem alguns outros elementos e eu vou explicar então para vocês qual é o papel desses outros elementos nesse cenário. Bom, a gente tem aqui um computador, um terminal, que vai ser uma estação de gerenciamento que vai ficar responsável por fazer a configuração preliminar, a primeira configuração do nosso dispositivo roteador. E a gente vai fazer um tipo de configuração que a gente chama de configuração outband, sem usar recursos da rede, através de um cabo próprio para isso. Tá? E depois a gente vai expandir a possibilidade de configuração, porque a gente vai efetivamente introduzir o roteador na rede, né, e o switch é a representação de uma rede local. Então, depois que a gente tiver configurado o nosso roteador para fazer parte de uma rede, a gente vai colocar ele num switch, e nessa rede a gente vai ter outras máquinas, e a partir dessas máquinas da rede a gente vai poder fazer uma outra forma de configuração do dispositivo, que é aquilo que a gente chama de configuração in-band, ou seja, quando se usa os recursos da rede, mas eu vou estar falando mais desse detalhe para vocês depois. Bom, esse cenário, diferente dos outros, ele é o único cenário do livro que já vem pré-configurado, né? Se a gente acessar aqui o nosso roteador, vocês vão perceber que ele já está previamente configurado, né? Se você tentar entrar em modo de configuração, ele vai pedir uma senha, né? E logo no começo do laboratório, do livro, eu falo para vocês que para vocês poderem efetivamente seguir o roteiro para configurar esse cenário, vocês precisam primeiro resetar esse roteador, ou seja, apagar aquelas configurações prévias que já existem, e eu explico para vocês como é que deve ser feito esse processo lá no livro. Como os comandos no laboratório 1 eles se apresentam de uma forma um pouco diferente no livro, né? Quem já viu vai perceber. Não existe necessariamente, né? Não existe aquela sequência lógica de roteiro de comandos, porque os comandos eles estão apresentados numa tabela com uma descrição do que cada um deles faz efetivamente no equipamento, porque são comandos básicos, né? São comandos introdutórios, configurações preliminares que a gente sempre tem que fazer no roteador, diferente dos outros laboratórios que a gente já tem uma sequência um pouco mais avançada de comandos. Então, por conta disso também, eu vou estar trabalhando com vocês de uma forma um pouco diferente nesse laboratório. O que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui o meu cenário, tá? Então, ao invés de resetar o equipamento, eu vou apagar, tá? Vamos lá. Deseja deletar? Sim. Pronto. E vou começar a construir ele do zero para vocês, para contar um pouco de história de como é que seria realmente fisicamente, na prática, o primeiro contato com o equipamento roteador efetivamente, ok? E aí eu vou trabalhar também um pouco de conceito com vocês. Antes da gente efetivamente configurar o cenário, eu preciso explicar para vocês como é que funciona a arquitetura de um roteador e como é que funciona a estrutura lógica do iOS, que vai ser o sistema operacional instalado nos equipamentos da Cisco. Tá legal? Bom, lá no repositório, né, nosso, na plataforma de ensino, tem um arquivo sobre um arquivo PDF de uma única página sobre a arquitetura de roteadores e a estrutura de iOS, que é esse arquivo aqui, ó, que eu vou estar utilizando para explicar para vocês essa base conceitual que depois vai ser fundamental para vocês entenderem a operação básica de um roteador, que vai ser a base de tudo para depois, tá? Então esse arquivo que eu vou estar utilizando daqui a pouco na aula está disponível já para vocês lá na plataforma.
Mas vamos voltar aqui pro... Opa, abri sem querer o Packet Tracer no hospedeiro. Deixa eu fechar. Pronto, deixa eu voltar lá. Ok, esse é o nosso cenário. Então a gente vai começar inserindo um roteador na nossa topologia. E eu vou optar aqui por um 1841, tá? Poderia ser qualquer um deles. Vou só mudar o nome do equipamento. Então eu vou começar a construir agora com vocês aquele que vai ser o cenário apresentado no livro. Tá legal? Então muito bem, aqui está o nosso roteador. Então a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, né? Imaginem que o roteador chegou na mão de vocês, né? Vocês estão de frente com o equipamento. Aqui vocês podem visualizar a carcaça do equipamento, né? Então essa é a cara do dispositivo. Você ligou esse equipamento na força e agora você precisa colocar o roteador para se tornar operacional, ou seja, você precisa colocar ele para funcionar num ambiente qualquer, né? Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é conectar um cabo de gerenciamento local nesse equipamento, que vem junto com o equipamento, que é o chamado cabo de console, e esse cabo vai ser conectado numa porta específica do roteador, que é a chamada porta de console, que eu já vou detalhar daqui a pouco na arquitetura de roteadores para vocês. E a outra ponta desse cabo vai estar conectado num computador, que é o computador do administrador, que vai ficar responsável por fazer essas configurações preliminares, né? E reparem que o processo então agora é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, né, com aqueles roteadores residenciais que todos nós temos em casa, né? Normalmente aqueles roteadores sem fio residenciais, como é que funciona o processo de configuração deles? Primeiro que ele é um dispositivo plug and play, né? Ele já vem pré-configurado. Mas basicamente o que você faz quando você quer personalizar essas configurações é conectar um cabo de rede direto numa das interfaces de rede daquele roteador e a outra ponta você conecta no seu computador. E esse é um método ruim de configurar dispositivos de rede, principalmente em ambientes profissionais, porque esse é um tipo de configuração que a gente chama de configuração in-band, né? O que quer dizer isso? Você está configurando o dispositivo a partir da sua rede de produção. E isso pode ocasionar alguns problemas na sua rede, né? Então vamos pegar, por exemplo, o roteador residencial mais uma vez, né? O que acontece se você conectar aquele roteador num switch de uma grande rede corporativa ou mesmo de um ponto de rede qualquer da rede de uma empresa, né? O que vai acontecer? Por padrão, aqueles roteadores, vocês já devem saber, né, vem com um serviço de DHCP ativo, para que quando você conecte um cabo de rede no roteador e no seu computador, por exemplo, automaticamente você receba um endereço, você acessa o endereço de gateway, que é o endereço do roteador via browser, faz as configurações e está tudo certo, né? O problema é que se por alguma negligência ou por alguma distração, ao invés de você conectar esse cabo primeiro entre roteador e computador, você conectar entre o roteador e o switch ou algum ponto de rede da empresa, é possível que esse serviço de DHCP ativo no roteador venha derrubar boa parte da rede de produção. Por isso que a configuração do dispositivo através da rede de produção definitivamente não é uma prática recomendada. Tá? E é também por conta disso que todos os dispositivos mais profissionais, todos os equipamentos mais profissionais de uso corporativo têm uma porta de console onde é conectado um cabo serial entre o dispositivo e um computador especificamente para fins de configuração desse dispositivo. E depois que ele estiver configurado, daí sim a gente pode colocar ele na rede de produção sem ter nenhum problema de afetar a nossa rede. E quando a gente configura o dispositivo através desse cabo de console, esse é um tipo de configuração que a gente vai chamar de out-band, tá? A gente está fora da rede de produção, ou seja, não existe perigo em estar fazendo essa configuração. Legal? Bom, antes de começar então a desenvolver melhor esse cenário, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um computador que vai representar o terminal
do administrador do dispositivo, tá? E a gente vai aqui em conexões ligar esse computador naquela porta de console desse roteador através de um cabo de console. E prestem atenção que esse cabo, ele não é um cabo de rede, ele é um cabo serial, tá? Normalmente esse cabo ele tem uma conexão RS-232 serial que é conectada no computador terminal, e na outra ponta ele tem um terminal RJ45 igual do cabo de rede Ethernet convencional, que é ligado na porta de console. Mas os cabos mais modernos, eles têm um terminal USB, né, para as máquinas que não têm a RS-232, o que está sendo comum, tá, atualmente. E outra coisa importante vocês observarem, né, é que eu comentei com vocês na aula passada que quando a gente quer configurar um dispositivo no Pact Tracer, no simulador oficial da Cisco, a gente simplesmente pode vir aqui na guia CLI, né, que essa guia vai trazer a gente para a linha de comando do roteador. A gente, a partir, né, dos próximos laboratórios, vai sempre estar usando esse recurso para configurar o roteador. Mas é importante que vocês tenham em mente que, na realidade, né, não existe uma CLI embutida no roteador como tem no simulador. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Essa CLI, o que está aparecendo aqui nessa tela para vocês, é aquilo que seria apresentado na tela do terminal conectado através de um cabo de console. Tá, ok? E é importante que vocês se atentem para isso, principalmente quem está estudando para o exame de certificação CCNA da Cisco, porque nas topologias, nos cenários, nos laboratórios da prova da Cisco, quando os cenários são trazidos para você, nunca você vai clicar no roteador para fazer a configuração. Sempre no cenário vai ter um computador, um terminal de configuração conectado através desses dispositivos através de um cabo de console. E então, para você poder configurar o roteador, você vai ter que acessar o seu terminal e utilizar uma ferramenta, um software qualquer de conexão terminal para fazer a comunicação com o roteador. Quando a gente vem aqui na opção de terminal do Pact Tracer, né, ele já carrega algumas configurações padrões para a gente. E essas configurações são padrões da própria Cisco. Tá? Com qualquer equipamento Cisco, se você seguir essas configurações, você vai conseguir acessar esse dispositivo via terminal normalmente através da ferramenta que mais te agrada. Tá? Por exemplo, o hiperterminal, o PUT é hoje talvez o software de acesso remoto mais tradicional que existe, né? Para fazer acesso via serial. Tá? E por padrão, esses valores indicam, né, sinalizam como é que deve ser o fluxo serial entre o terminal e o dispositivo que você está configurando, no nosso caso o roteador. Né? Por padrão, a comunicação acontece a 9.600 bits por segundo, 9.6 kbps, né? Mas é importante que, principalmente nos roteadores mais novos, você dê uma olhada no manual, porque os roteadores mais novos, eles têm suporte à configuração através de velocidades mais rápidas. Tá? Você não precisa necessariamente trabalhar apenas a 9.6 kbps. Embora essa velocidade seja suficiente para a gente trabalhar através da linha de comando. Tá? Então observe que quando a gente acessa o dispositivo, olha lá, através do terminal, e isso só foi possível porque a gente conectou o cabo de console entre terminal e roteador, né? A tela que a gente tem aqui é exatamente a mesma que a gente tem quando a gente entra na CLI do roteador, tá bom? Então é exatamente a mesma tela. E embora a gente, para fazer as configurações, a gente vai estar utilizando a CLI, por uma questão de comodidade, é extremamente importante que vocês tenham em mente que na prática, isso não existe, né? Uma guia CLI é uma funcionalidade do software simulador. Então, na prática, a configuração tem que ser feita através de um acesso terminal entre uma conexão computador-dispositivo através de cabo de console. Tá legal? Bom, então vamos falar um pouco agora, antes de começar a trabalhar na configuração,
é extremamente importante que vocês entendam primeiro qual é e como funciona a arquitetura geral dos roteadores da Cisco. Claro que esse desenho que eu estou trazendo aqui para vocês, ele é genérico, né? Ele apresenta os componentes mais importantes que existem em todos os roteadores, mas naturalmente a arquitetura vai variar de roteador para roteador, tá? Bom, e por que eu considero que é importante vocês entenderem da arquitetura do roteador, né? Porque depois, quando a gente estiver trabalhando com o software da Cisco, vocês vão ver que existem dois arquivos de configuração chamados Startup Config e Running Config, que são a essência de configuração de todo roteador e todo switch da Cisco. E para você entender o comportamento desses arquivos de configuração, é importante que vocês entendam também a arquitetura do dispositivo. E muitas vezes eu vejo estudantes da própria academia Cisco que sabem, né, qual é a importância da Running Config e da Startup Config, mas não entendem o comportamento desses arquivos porque não estudaram a arquitetura do roteador. Então eu vou trabalhar agora com vocês esse desenho aqui, tá? Então vamos lá. Imaginem que esse quadro cinza aqui, ele é a placa principal do seu equipamento. Então é como se a gente tivesse aberto a carcaça, você tem aqui a placa eletrônica, né? E dentro dessa placa a gente tem alguns componentes importantes e que existem em todos os roteadores, tá, da Cisco. Quais são esses componentes que vocês têm que conhecer? O primeiro desses componentes é uma memória flash, tá? E essa memória flash é uma memória não volátil. Ou seja, o que isso quer dizer? Memória não volátil é aquela que não se perde quando o equipamento é desligado. Tá? Então, se você desligar o equipamento, deixar ele desligado lá durante um bom tempo, aquele conteúdo que tiver na flash dele vai continuar armazenado quando você ligar ele depois. E o que é basicamente que fica armazenado nessa memória do roteador? O arquivo mais importante armazenado na memória flash do roteador é a imagem do próprio sistema operacional de redes da Cisco, que é o sistema operacional executado em todo equipamento da Cisco. Esse sistema é denominado IOS. IOS quer dizer Inter-Network Operating System, ou seja, sistema operacional de interredes. Tá? Então, quando a gente liga o roteador e o sistema é carregado, ele está sendo carregado a partir da flash. Ele é um arquivo, a princípio, binário, que está comprimido, né? E quando a gente liga o roteador, a primeira coisa que acontece, né? Eu vou desligar e ligar só para vocês enxergarem esse processo. Deixa eu dar um zoom. Desliguei o equipamento. Vou ligar. Olha lá. A imagem está sendo descomprimida. Então esse arquivo binário está se tornando um arquivo .image. E depois que ele for descomprimido, olha lá, a gente já cai, já é executado o sistema operacional IOS da Cisco. Tá? Aqui nessas informações iniciais a gente consegue ver a versão da imagem do iOS. Tá? Os roteadores do Packet Tracer basicamente trabalham com a versão 12.4, exceto os roteadores 2901 e 2911, que já trabalham com uma versão mais nova, que é o 15, que foi uma nova atualização dessa versão 6 do Packet Tracer, por conta da exigência da academia da Cisco, porque no novo currículo do exame CCNA vai ser cobrado o iOS versão 15. Tá? Mas todos os comandos que a gente vai fazer na versão 12 são válidos também para a versão 15. Tá, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente tem é uma memória flash onde fica o sistema operacional. É nessa memória flash onde também é armazenado um arquivo de configuração extremamente importante para os dispositivos da Cisco, que é um arquivo denominado Startup Config, ou configuração de inicialização. Esse arquivo Startup Config é aquele arquivo responsável por armazenar todas as informações de configuração do roteador. Então, todas as configurações que a gente faz no roteador da Cisco ficam armazenados num único arquivo de texto, de maneira sequencial, e isso facilita muito o processo de backup e de restauração, de configuração desses dispositivos
e depois eu vou estar mostrando para vocês o conteúdo desse arquivo. Então todas as configurações ficam num único arquivo, tá ok? Bom, então vamos continuar. Um outro componente importante que a gente tem é a memória DRAM. Tá? E a memória DRAM dentro de um roteador da Cisco tem a mesma função que a memória RAM na arquitetura de um computador tradicional. Né? Então, o que é a memória RAM? Ela é uma memória volátil. E o que isso quer dizer? Memória volátil é aquela que armazena o conteúdo somente enquanto o dispositivo estiver ligado na força. Então, a partir do momento que você desliga o seu dispositivo, todo o conteúdo que estava armazenado nessa memória DRAM, ele é perdido. Tá? E essa é uma memória que tem um desempenho legal. Normalmente o conteúdo que está sendo processado naquele momento é armazenado nessa memória. Por que é importante vocês entenderem, né, que a DRAM é uma memória volátil, ou seja, cujo conteúdo se perde quando o dispositivo é reiniciado, e a flash é uma memória não volátil. Né? É na DRAM que fica armazenado um outro arquivo extremamente importante no contexto do iOS da Cisco, que é a running config, ou a configuração ativa ou configuração corrente, como alguns chamam. E o que é esse arquivo e qual é a diferença para startup config? Bom, via de regra, quando você liga um roteador pela primeira vez, quando ele vem de fábrica, não existe uma startup config, ou seja, não existe uma configuração de inicialização. Por conta disso, o roteador é carregado com as configurações padrões, né? Nome padrão, nenhuma configuração de interface de rede, todas as interfaces de um roteador da Cisco por padrão estão desativadas, tá? Enfim, ele vem sem configuração nenhuma. E à medida que você vai configurando esse dispositivo, todas as configurações que são feitas são imediatamente aplicadas e armazenadas no arquivo de configuração corrente, que é o running config. Então você entrou numa interface, configurou um IP para ela, automaticamente essa configuração fica armazenada na running config e você não vai mais perder esse conteúdo até que o dispositivo seja desligado. E por que é importante vocês terem isso em mente? Porque se você perdeu lá 40 minutos fazendo toda a configuração de um roteador, essa configuração que você fez vai ficar automaticamente armazenada na running config, que é a configuração corrente. Mas se vocês não pedirem explicitamente através de um comando para que o sistema operacional copie esse arquivo de configuração corrente e crie a partir dele um arquivo de configuração de inicialização, se eventualmente cair a força ou você precisar desligar o seu dispositivo, quando você ligar de novo, todas as configurações que você havia feito e que estavam armazenadas na running config vão ser perdidas. Tá? Então é extremamente importante que sempre no final das configurações seja feita uma cópia da configuração corrente da running config para a startup config, que fica armazenada em flash e portanto não vai ser perdida no caso de boot do seu equipamento, tá ok? Então é por isso que eu digo que eu conheço muitos alunos da Academia Cisco que sabem que a startup config armazena a configuração de inicialização e que ela não se perde quando a gente reinicia o equipamento, e que a running config armazena o conteúdo ativo, né, daquela configuração corrente. Mas muitos deles não sabem o porquê que a running config tem esse comportamento volátil e a startup config esse comportamento não volátil. É porque do ponto de vista arquitetural, cada um desses arquivos fica armazenado num componente diferente do roteador. Tá ok? Então, por isso que eu digo que é importante entender esse aspecto de arquitetura. E eu vou estar mostrando daqui a pouco para vocês no iOS, né, esse processo de configuração armazenada na running, na startup config. A gente vai simular uma perda de conteúdo e tudo mais. Bom, vamos continuar. Um outro componente bastante importante que a gente tem
na eletrônica do nosso roteador são os processadores, ou o processador, dependendo do equipamento, responsável por fazer o processamento e o tratamento das informações. Então, da mesma forma que um computador tem um processador para fazer o processamento de entrada e gerar saída, os roteadores têm um ou mais processadores especialistas em funções que é otimizado para o sistema operacional de redes da Cisco, que a gente chama de RP. RP quer dizer Route Processor, né? E normalmente esse é um processador, para quem estudou arquitetura de computadores, esse normalmente é um processador RISC, né? Que tem um conjunto menor de instruções e que é otimizado para uma tarefa específica. Então, nesse caso, a gente está falando de um dispositivo inteiro otimizado para tarefas de configuração de redes. E é por isso também que a Cisco e outras empresas de redes, né, Juniper, Alcatel, são tradicionais no mercado, porque os dispositivos, os roteadores que são fabricados por eles são específicos para a funcionalidade de fazer roteamento entre redes, né? E é muito difícil a gente reproduzir essa qualidade de desempenho, por exemplo, num computador tradicional rodando Linux, não porque o Linux seja um software restrito, pelo contrário, né? O iOS da Cisco, ele é um sistema operacional Unix-based, ele é baseado em Unix, né? A mesma origem do Linux. Mas o grande gargalo aí, o problema de desempenho real que a gente passa a ter é o hardware, né? Porque o computador tradicional não é otimizado para funções de rede. E normalmente os computadores tradicionais têm processadores CISC, para que os computadores possam manipular diversos tipos de tarefa, né? Executar um vídeo, fazer uma conta matemática, enfim, uma série de coisas. Tá? Então é por isso que equipamentos, normalmente caixas, né, específicas, aquele hardware específico para aquele fim, tende a ter muito melhor desempenho do que um computador convencional com software instalado para realizar uma determinada função, tá bom? Aí a gente tem as portas, né, do nosso equipamento. Então todos esses elementos aqui, a flash, a DRAM, o processador, vocês não enxergam sem abrir a carcaça do equipamento, mas essas portas aqui vocês já podem enxergar olhando para o nosso equipamento, né? O que são as interfaces? Bom, primeiro, a gente tem as interfaces de rede, que são as portas que a gente vai efetivamente conectar na rede, em que vai garantir conectividade para o nosso dispositivo, tá? E a gente tem outras portas, que são as portas de console, normalmente representada pela Cisco na cor azul, isso é um padrão da Cisco, e a porta auxiliar, tá? Outra coisa que a gente tem também nos roteadores da Cisco, como são roteadores mais profissionais, linha corporativa, a gente tem slots para poder fazer inserção de novos módulos com novas portas. Então os roteadores são modulares, eles permitem a expansão do meu ambiente. Então eu tenho só 2 sub-redes na minha empresa hoje, eu posso usar as 2 portas padrões que já vem com o roteador, mas amanhã eu preciso de mais uma interface para expandir o meu equipamento. A gente tem uma série de módulos aqui na lateral do nosso equipamento que a gente pode fazer a inserção para expandir a capacidade do equipamento, porque do ponto de vista de hardware ele já é preparado para manipular o tráfego entre mais portas do que aquilo que já vem por padrão, tá? Então, por exemplo, a gente poderia adicionar um módulo 1T, que é de uma serial para conectar um link de longa distância qualquer, uma linha privativa, um frame relay e tudo mais, tá? Então vamos voltar para o desenho da arquitetura, né? Então a gente tem as interfaces de rede propriamente dita, que são as portas onde a gente conecta os cabos de rede, e a gente tem 2 portas especiais que são as portas de console e a porta auxiliar, né? Qual o papel de cada uma dessas portas? Normalmente a porta de console é aquela porta em que você vai conectar então o cabo de console, que é um cabo ligado diretamente entre um computador e o dispositivo roteador para fins de configuração out-band, ou seja, a conexão terminal, sem consumir recursos da rede.
Tudo que está sendo configurado ali é independente da rede. Não existe uma tecnologia de rede que possa interferir no processo de comunicação. É uma comunicação serial entre o dispositivo eletrônico e o computador, tá? Que é o modo, que é a interface, a porta que a gente sempre vai utilizar para fazer as configurações preliminares do nosso roteador. Tudo bem até aqui? A porta auxiliar, ela também é uma porta para configuração do dispositivo outband, mas é um outband não terminal, é um outband através de uma outra conexão externa de rede. Como assim, professor? Tá? Não estou entendendo isso, né? Normalmente, você pode conectar nessa porta auxiliar, por exemplo, um modem com acesso externo à internet, para que você, da sua casa ou da sua empresa que presta serviços configurando roteadores, acesse remotamente o dispositivo e configure o roteador sem interferir na rede de produção. Tá? Isso é muito comum aqui no Brasil quando a gente pega, por exemplo, prestadores de serviço em redes, né? Por exemplo, no Brasil tem a AT&T, tem a British Telecom, né? Que são prestadoras de serviço. Então, todos os clientes da AT&T, da British Telecom, por exemplo, através das unidades dessas empresas instaladas no Brasil, eles atendem clientes localizados no mundo inteiro. Então, a unidade da AT&T no Brasil atende cliente na China, por exemplo. Né? Nossa, mas como é que eu posso configurar um roteador na China estando aqui no Brasil? É possível? Isso é possível, desde que exista essa conexão através da porta auxiliar. Mas Samuel, e se eu conectar numa dessas interfaces um link com a internet? Eu não teria também o acesso externo? Teria. Mas o problema é que essa forma de configuração seria in-band, ou seja, usando recursos da rede. O que é o problema disso? Vamos pegar um exemplo clássico. Tá? Então você está com esse roteador, com essa interface conectada na internet, e através da internet você faz um acesso remoto e vai fazer configurações de firewall nesse dispositivo. Vamos supor que sem querer você apaga as regras de firewall ou escreva uma regra de firewall errada que bloqueie o acesso externo a essa conexão remota. Imediatamente a sua sessão de comunicação vai cair, né? E se isso acontecer, você não tem mais nenhuma outra alternativa a não ser pegar o seu carro e ir até a empresa e reconfigurar esse roteador através do console ou através da rede interna. Então percebem o perigo que é o gerenciamento in-band quando a gente fala de gerenciamento remoto? Então não é muito recomendado, essa não é uma prática recomendada porque fica complicado fazer determinadas configurações, como por exemplo listas de controle de acesso e regras de firewall que dependem da conectividade externa. Né? Você não pode, por exemplo, derrubar uma interface para fazer testes, porque se você derrubar a interface externa, você perde a sua conexão e eventualmente pode ser necessário que você faça isso. Então é assim que a interface auxiliar, a porta auxiliar, é utilizada para ser conectada num outro link externo dedicado só para fins de gerenciamento. Tá ok? E daí a gente tem as interfaces propriamente dito. O que eu posso falar das interfaces para vocês? Né? A Cisco tem uma convenção, e isso, embora seja um padrão, né? Às vezes pode ter alguma diferença de plataforma para plataforma, mas ela tem um padrão de identificação das suas portas. Normalmente, então vamos pensar que a gente tem duas portas Fast Ethernet. Tá? É comum para a gente pensar porta 1, porta 2. Né? É assim que a gente pensa quando a gente olha para um switch que tem várias portas. Né? Porta 1, 2, 3, 4, 5. Mas quando a gente fala dos roteadores e mesmo dos switches da Cisco, essa lógica é um pouco diferente, porque os equipamentos são modulares. Então a gente pode adicionar novos módulos aqui, e vamos supor que eu tenha duas portas aqui, eu adiciono um módulo com mais duas portas aqui, quem vai ser um 2, quem vai ser 3, 4, vai ser um 2 e um 2, enfim, tem que existir um acordo para não haver conflito dos nomes, das identificações das portas, tá? E normalmente os nomes das interfaces do dispositivo, deixa eu ligar o equipamento, pronto. O nome das interfaces dos dispositivos da Cisco vai seguir a seguinte convenção. A gente tem uma primeira letra
que vai identificar pronto, só para vocês verem, que vai identificar a tecnologia de rede, é um nome, por exemplo, Fast Ethernet. Fast Ethernet é uma tecnologia 100 megabits por segundo. A gente representa a tecnologia através da letra F. Se fosse o Ethernet tradicional de 10 megabits por segundo, a letra E. Né? Gigabit Ethernet, a letra G. 10 gigabit Ethernet, a letra T, de 10 gigabit, né? 10 gigabit. Serial, que é usado para links de longa distância, a letra S. Então a gente tem uma primeira letra que identifica a tecnologia da mídia. Tá? Aí a gente tem um número barra um outro número. E dependendo do equipamento eu posso ter um número barra outro número barra outro número. Né? O que são esses números aqui? O primeiro número que aparece antes da barra identifica o slot. Tá? 0 é slot padrão que já vem na carcaça do equipamento. Então esse é o slot F0 do nosso equipamento, para essas duas portas aqui. Mas eu tenho uma porta 1 e uma porta 2. Na verdade, as portas dos switches da Cisco começam a ser numeradas a partir de 1. E as portas de roteadores começam a ser numeradas a partir de 0. Então a gente tem a porta 0 e a porta 1. E isso também vai estar identificado na carcaça. Então a gente tem a porta F00, tá? Olha lá, interface F00, que é slot 0, porta 0, Fast Ethernet. Aqui slot 0, porta 1. Aqui slot 1, ou seja, não é o chassi padrão, não vem já embutido no equipamento, a porta 0. Essa é aquela serial que a gente adicionou. Tá? E basicamente a lógica que a gente vai usar é essa. Então a gente pode ter E de Ethernet, F de Fast Ethernet, então por exemplo, E00, F00, S00, T00 e assim sucessivamente. Pode ter o dial de discado, né? São várias as interfaces que a gente tem, tá ok? Bom, opa, era para ter digitado um exit aqui, mas não tem problema, eu vou fechar mesmo para mostrar para vocês então um pouco melhor como é que vai funcionar esse processo de identificação das portas nas configurações daqui a pouco, tá? Então basicamente do ponto de vista de arquitetura é isso. E lembrando, então por padrão as interfaces vêm todas desativadas, né, vermelhinho, e para você subir uma interface você tem que explicitar isso na configuração, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá legal? Muito bem. Agora, né, vocês viram que eu estava digitando alguns comandos lá no iOS, né, mas eu não falei nada deles ainda porque a gente vai entrar nesses comandos agora. Então, visto e compreendido a arquitetura do roteador, e o mais importante aqui é que vocês tenham claro na cabeça, né, o papel da Startup Config e o papel da Running Config. Então aqui toda a configuração que é feita fica armazenada na Running, que é volátil. Toda a configuração que você pede para gravar na Startup Config se mantém quando o equipamento é reinicializado. E eu vou mostrar isso para vocês agora na prática, quando a gente falar e usar um pouco do iOS. Então, vamos comentar um pouco conceitualmente também do iOS, porque sem essa noção dessa figura, que faz parte lá do meu livro também, não dá para a gente fazer as configurações, tá ok? Então, vamos lá. Bom, aqui está o nosso roteador, tá? Então vocês já sabem que sempre que a gente clicar na guia CLI para configurar o roteador, é o equivalente a gente ter um cabo de console ligado entre computador e roteador e fazer um acesso via terminal, tá? É exatamente a mesma tela. Agora vamos melhorar um pouco o nosso cenário, né? Para deixar igual ao do livro, eu vou destacar aqui o terminal para a gente nunca esquecer que tá errado. Pronto. Que o terminal é fundamental para a gente fazer a configuração da CLI, tá? Pronto, aqui tá bom.
que nem está no livro. E agora a gente vai introduzir esse roteador no switch de uma rede. Antes disso, deixa eu mostrar uma outra coisa legal para vocês, né? Olha aqui, então a gente tem o cabo de console, né? Se vocês vierem na visão física da rede e entrarem lá no armário de comunicação, vocês vão ver o roteador e o terminal. E reparem que o cabo de console sai então da RS-232 do terminal e entra na porta de console, a porta azul do nosso roteador. E essa visão da conexão dos cabos vocês só têm aqui na visão física, tá? Então lá na visão lógica, se vocês enxergarem o roteador, na visão física dele vocês não vão ter nenhum cabo conectado. Aqui é só para enxergar a carcaça mesmo, tá? E à medida que a gente vai conectando os outros cabos de rede, que nem a gente vai fazer agora, na visão física da topologia aqui a gente enxerga essas conexões, tá? Só para vocês conhecerem melhor alguns outros recursos que a gente tem no Packet Tracer. Mas vamos expandir um pouco o nosso cenário. A gente vai ligar esse roteador numa rede local, né? E o switch é o dispositivo físico, que é a representação de uma rede local. E a gente vai colocar mais 2 computadores também ligados nessa rede local. Esse computador, isso daqui não é configuração de IP, tá, pessoal? É só o nome, eu tô colocando o IP só para deixar mais organizado. A gente vai colocar o 192.168.0.1 e o 0.2. Pronto. Deixa ele aqui, ó. E a gente vai conectar então os dispositivos. Eu vou ligar o computador 9268.0.1 na porta 2 do switch. Eu vou ligar o 92.168.0.2 na porta 3 do switch. E da mesma forma, né, a gente precisa ligar o roteador na rede para que posteriormente ele possa ser o gateway das máquinas da rede local, tá? Então a gente vai ligar um cabo na porta 1 do switch na interface F00 do roteador, e a gente tem que lembrar então em qual interface a gente está fazendo essa conexão. Então as interfaces que eu tenho disponíveis são a 00 e a 01. Eu vou ligar na 00, tá? Então reparem que quando a gente ligou um cabo entre os computadores e o switch, o link, né, o enlace subiu automaticamente. Por quê? O switch, sim, ele é plug and play. Você ligou ele na força, ele já sobe suas interfaces e ele já está funcionando. Mas o roteador, vocês veem aqui que mesmo os cabos conectados, o link não está ativo, né? Por quê? Por padrão, as portas, as interfaces de um roteador vêm desligadas, tá ok? Bom, agora vamos visualizar a estrutura física. Olha lá, o roteador tem um cabo de rede ligado no switch e tem outros 2 cabos ligados no switch que saem e chegam nas interfaces de rede dos computadores 9268.0.1 e o 9268.0.2. Muito legal esse recurso aqui, né? Para a gente enxergar como é que está ficando. Bom, ótimo, até aqui tudo bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu arrumar o layout para ficar bonitinho. Pronto. Da mesma forma que a gente colocou os computadores na rede, a gente colocou o roteador na rede. Então a gente tem que trabalhar agora no plano de endereçamento da nossa rede, ok? Então vamos combinar, como o roteador vai ser o gateway desses computadores, a gente precisa que esse roteador esteja na mesma rede que os demais computadores, porque ele vai ser o gateway e todo o gateway tem que estar na mesma rede do dispositivo que vai acessá-lo para tentar chegar em outras redes posteriormente. Não vai ser o caso do nosso cenário. Mas então a gente tem os 2 computadores com máscara padrão /24, né, 255.255.255.0. Vocês devem saber que com essa máscara /24 a gente pode usar para atribuir endereços para as máquinas
de 192.168.0.1 até 192.168.0.254. E eu vou deixar o último endereço reservado para a interface F0/0 do nosso roteador, tá? E a gente também vai estar configurando uma senha no nosso roteador que vai ser password, tá? Password. Repare que eu só estou organizando informação, a gente não está configurando nada, tá bom? Só para a gente saber depois o que a gente vai querer configurar no nosso roteador. Agora a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos começar a colocar esses computadores na rede, que é uma configuração rápida. Então a gente vai abrir os computadores, a gente vem aqui em Desktop, IP Configuration, e a gente vai atribuir os IPs estaticamente mesmo, porque a gente está interessado no roteador, tá? Então 92.168.0.1, máscara padrão, o gateway vai ser o roteador. Lembrando que a gente já está informando o IP do gateway, mas ele não existe ainda. A gente não configurou nada no roteador. Então se a gente tentar pingar esse IP de gateway, a gente não vai ter sucesso nenhum, tá? Olha lá as configurações. Então se eu tentar pingar o gateway, eu não vou ter resposta, tá? Ele não existe ainda. Timeout. Timeout. E timeout. Eu vou cancelar aqui para a gente não perder muito tempo. Então eu vou também fazer a configuração do PC2, tá? Então vamos lá. 192.168.0.2, máscara padrão, /24. O gateway vai ser o mesmo, 92.168.0.254, que vai ser o roteador. Não estou configurando DNS, nada disso, porque o foco dos nossos testes, das nossas videoaulas, é conectividade IP. Tá? A gente está preocupado em conectividade, não em serviços de rede. Então vamos ver. Olha lá, pegou a configuração, o IP tudo certinho. Né? Se tudo tiver em ordem, a gente tem que ser capaz de pingar o 1. Pronto, resposta, porque os dois estão ligados no mesmo switch, existe o enlace, está tudo ok até aqui. Então, por enquanto, as máquinas não conseguem pingar nem alcançar o nosso roteador. E da mesma forma que a gente configurou os IPs nos computadores aqui, a gente precisa então configurar a interface desse roteador. Tá? Então agora a gente vai para a segunda etapa, que é a configuração básica do roteador. E antes de trabalhar nessas configurações do roteador, eu tenho que falar um pouco da lógica do iOS para vocês, tá legal? Então vamos lá. Quando a gente carrega o iOS, né, deixa eu sair e começar de novo. Ó. Pronto. Quando a gente carrega o iOS, a gente vai cair nessa tela aqui, ó. O nosso console vai apresentar para a gente o nome do dispositivo. Por padrão, o nome de roteador é router e o nome de switch é switch, tá? E ele vai trazer na sequência um caractere, o sinal de maior, que indica que a gente está em modo não privilegiado. O que isso quer dizer? Usuários que estão em modo não privilegiado têm acesso apenas a alguns poucos comandos de visualização do nosso equipamento. Então a gente não pode realizar nenhuma configuração sem ter o privilégio de acesso. Tá? E esse caractere é um indicativo de que a gente está nesse modo. Basicamente, nesse modo, né, quando a gente está na linha de comando, na CLI, a gente pode apertar uma interrogação para exibir quais são as opções de comando que a gente pode digitar. Então você não precisa ficar preocupado, nossa, eu tenho que decorar todos os comandos. Não, você não precisa decorar. Claro que à medida que você vai ganhando prática, né, e trabalhando com os roteadores, você vai decorando isso naturalmente, ok? Mas não fiquem muito preocupados com isso agora. Então, para a gente digitar os comandos, né, a gente tem primeiro uma opção de abreviação. Então vamos entender o que é isso, né? Para a gente sair de modo não privilegiado e entrar em modo privilegiado,
a gente precisa digitar enable. Então, enable, reparem que o caractere aqui na sequência do nome do dispositivo saiu de sinal de maior e passou para sinal de cerquinha ou sustenido, como vocês quiserem chamar, tá ok? Então, aqui então está a representação do iOS, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar em modo privilegiado e a partir daí todas as configurações vão ser feitas com base numa estrutura de árvore, que nem a gente está vendo aqui, né? E isso é muito parecido com a estrutura em árvore do Linux, né? No Linux vocês sabem que tem o diretório raiz, que é representado por barra, e aí a partir da raiz vocês têm outros diretórios, né? Barra home, onde ficam os arquivos dos usuários, barra etc, onde ficam os arquivos de configuração e vários outros, né? A lógica é a mesma quando a gente pensa no iOS da Cisco. A diferença é que essa estrutura hierárquica não representa diretórios de armazenamento de arquivos. Lembrem-se que o arquivo de configuração é único, é o running config e a startup config. O que esses níveis representam é quais opções de configuração eu tenho dentro do meu iOS, tá? Então, quando a gente está em modo privilegiado, a gente pode exibir todos os comandos de visualização possíveis, tá? É diferente do modo não privilegiado. E para a gente poder começar a configurar o roteador, a gente tem que sair, aliás, a gente tem que entrar no modo de configuração, que é o config, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas deixa eu voltar a falar um pouco da abreviação para vocês. Então eu vou sair do modo privilegiado, voltei para o modo não privilegiado. Então reparem que antes eu tinha digitado enable para configurar o roteador. Agora eu vou digitar ENA. Funcionou da mesma forma. Agora eu vou digitar EN. Funcionou da mesma forma. Agora eu vou digitar E. Não funcionou. O sistema retorna uma mensagem de erro falando que o comando é ambíguo. Por quê? Se a gente der uma interrogação para visualizar quais são as possibilidades de configuração que a gente tem, reparem que eu tenho o enable e eu tenho o exit. Tá? Se eu escrever enable, ou enable, ou ENA, ou EN, qualquer abreviação que eu fizer é válida, desde que não gere ambiguidade com nenhum outro comando. Então não existe nenhum outro comando possível que comece com EN. Agora eu não posso digitar só E porque geraria uma ambiguidade com o comando exit e o roteador não saberia qual dos dois comandos você quer digitar, tá? Então vocês vão ver daqui para frente eu vou usar bastante o recurso das abreviações. Então vamos voltar a falar um pouco dos modos agora, né? Os comandos dos comandos mais importantes que a gente tem, o show, né, são aqueles comandos responsáveis por exibir status e informações do nosso equipamento, tá? Então, por exemplo, no modo de não privilegiado, a gente pode exibir, por exemplo, informações das interfaces, né? Show IP Interface Brief. Reparem que aqui eu digitei Show IP Int Brief. Se eu digitar Show IP Interface Brief, o resultado é exatamente o mesmo. Então aqui eu utilizei um recurso de abreviação, tá bom? Então aqui a gente vê as nossas interfaces. Reparem que todas elas estão down, né? A interface F00 é aquela que a gente quer configurar. Ela está administrativamente inativa. Isso quer dizer que eu não subi ela explicitamente. Por padrão, ela vem administrativamente inativa e cabe ao administrador subir a interface. Então, o status dela é esse. E o protocolo também está down porque eu não tenho um enlace entre as duas pontas. Enquanto eu não subir a interface, não vai existir tráfego de camada 2 entre as portas do roteador e do switch e não pode haver comunicação do protocolo de camada 2. Tá? Então, por isso que a gente está com o status todo down. Outro comando importante que a gente vai usar lá adiante, agora não é importante, mas só para vocês visualizarem, vai ser o show IP route, para exibir a tabela de roteamento. Tá?
Por que eu estou digitando esses comandos? Só para vocês verem que no modo não privilegiado aqui, no modo de usuário, a gente tem vários comandos show, mas não todos. Por que não todos? Bom, então vamos tentar olhar para running config do nosso roteador. E o comando é esse. Olha lá, comando inválido. Por quê? A running config, como eu disse, é aquele arquivo que vai resumir, trazer para você, aliás, resumir não, vai trazer para você todas as configurações do seu roteador. E quem não tem privilégio para ter acesso a essas informações não pode visualizar o running config. Então eu vou entrar em modo privilegiado, enable, e vou exibir a running config. Reparem que agora eu vou usar o recurso da abreviação. Olha lá, o nome do equipamento, não tem o serviço de criptografia de senhas ativo, já vou falar mais disso. Não tem inserção de data e hora nos logs, né? Uma série de configurações. As interfaces estão inativas, olha lá, shutdown, administrativamente inativas, tá? Ou seja, o equipamento está vazio, não tem configuração nenhuma. A partir do modo privilegiado, para eu começar a configurar o roteador, a gente precisa entrar no modo de configuração, tá? E em modo de configuração, via de regra, o que eu tenho para fazer é configurar o equipamento. Ou seja, então eu estou em modo de configuração. Ó. Eu não posso usar os comandos de visualização, os comandos show, no modo de configuração. Reparem também que na frente, quando a gente entra em modo de configuração, quando a gente sai do modo privilegiado e vem para esse nível, né, e quando a gente vai para qualquer nível, o iOS sempre vai informar para a gente em que posição dessa árvore a gente vai estar, para a gente se localizar e saber, né, eu estou no modo de configuração global, eu quero ir para a interface, ok, ou eu estou no interface, eu quero voltar para cá. Então a gente precisa dessa informação para se posicionar, tá? Mas eu falei para vocês então agora há pouco, ó, aqui em modo de configuração eu não posso exibir comandos show, né, saídas com informações. Mas se fosse assim, seria muito trabalhoso, né? Eu estou configurando uma interface, por exemplo, olha lá, interface F00. Eu atribuí um IP para ela. Aí eu quero ver se esse IP foi atribuído, eu não posso. Então eu estou em modo de configuração de interface, eu tenho que sair para modo de configuração. Olha lá, eu estava aqui, tenho que sair para cá, para voltar para cá, para poder exibir a informação. Não é muito fácil ficar fazendo isso, né? É um processo trabalhoso. Mas felizmente tem como a gente forçar o iOS a exibir saídas de informações dos comandos show, mesmo dentro dos modos de configuração. Como? Você vai usar o comando normalmente, mas você vai preceder ao comando a palavra do, faça. Ou seja, você está dizendo para o roteador, ó roteador, é isso que eu quero fazer, execute esse comando. E ele vai trazer a saída a partir do modo de configuração onde a gente tiver. Tá ok? Muito bem. Então vamos lá, vamos continuar então com as configurações básicas, né? A primeira configuração básica que eu sempre uso é o NoIP Domain Lookup, né? Para que serve esse comando? Todo comando que você digitar no iOS que não existe na relação de comandos, então vamos dar um exemplo, eu vou sair aqui, ó. Então na primeira tela de modo não privilegiado eu tenho esses comandos, né? Se eu eventualmente vou digitar enable, mas eu erro e digito enable, olha que chato, o que vai acontecer? Traduzindo enable, né? O iOS vai entender que qualquer nome que não seja um comando da sintaxe do iOS é o nome de um host. E ele vai tentar fazer a resolução desse nome. Só que como não vai existir essa associação, ele vai ficar tentando traduzir e a gente tem que esperar até o timeout para poder continuar configurando. E fica evidente, né, que é comum a gente errar os comandos quando a gente está digitando e ficar toda hora esperando todo esse tempo. Olha lá, ó, quanto tempo, né? Seria muito ruim, né? Nos equipamentos reais a gente pode usar a tecla Shift Alt 6 para forçar a saída.
cancelar essa mensagem de tradução. Mas o Packet Tracer não tem essa funcionalidade. Então eu sempre vou a primeira configuração que eu faço nos roteadores é usar o NoIP Domain Lookup para desligar essa resolução de nomes. Então vamos lá, ó, Enable para entrar em modo privilegiado. Configure terminal para entrar em modo de configuração global. O modo de configuração global é aquele em que ficam as configurações que se aplicam e que dizem respeito ao roteador como um todo. A partir do modo de configuração global, eu tenho submodos de configuração. Por exemplo, os mais básicos deles, tá, pessoal? Essa figura aqui é bem básica, é o que o aluno precisa dominar para o nível CCNA. A gente tem as configurações de linha, que são os acessos diretos ao roteador, seja via linha de console, cabo de console, seja via linha auxiliar, através da porta auxiliar, ou seja via linha VTY, que são acessos remotos. Tá? Então as sessões remotas, Telnet, SSH, são todas gerenciadas via linhas VTY. Aí a gente tem configurações de interface, onde a gente atribui IPs para as interfaces, né? E mais adiante a gente vai criar subinterfaces lógicas atreladas a interfaces físicas, mas deixa isso para depois. E, por exemplo, a gente tem também o submodo de configuração de roteamento, onde a gente pode habilitar os protocolos de roteamento dinâmico, RIP, SPF, IGRP e mesmo BGP no contexto de roteamento externo, tá bom? Então essa é uma visão geral que é extremamente importante que vocês entendam, porque se você não entender essa dinâmica, né, esses níveis da hierarquia do iOS, fica muito difícil você se localizar aqui na hora de navegar, né? Estou em config, tá? Quero voltar para o modo privilegiado, exit, estou em modo privilegiado, quero voltar para a configuração novamente, config terminal ou config t, a gente está usando recursos de abreviação. Legal. Agora que vocês entenderam um pouco melhor a estrutura hierárquica do iOS, vamos para as configurações propriamente ditas, né? Então eu vou desligar a resolução de nomes. Vamos ver o efeito desse comando? Um detalhe importante, o que é o comando end e o comando exit, né? Por exemplo, eu estou aqui no modo de configuração de terminal. Vou entrar no modo de configuração de interface. Entrei aqui e daí eu entrei aqui. Se eu estou aqui no interface e eu quero voltar para a configuração, eu preciso digitar exit. Exit retrocede um nível. Se eu estou no modo de configuração e quero voltar para o privilegiado, eu digito um novo exit. Mas quando a gente quer agilizar as coisas, né, se a gente digitar end, a partir de qualquer ponto onde a gente estiver nessa árvore, a gente volta automaticamente, diretamente para o modo privilegiado. Vamos ver isso. Então, estou no modo de configuração de interface. Se eu digitar exit, modo de configuração global. Exit, modo privilegiado. Agora eu vou voltar lá para a interface. Vou digitar end. Repare que eu voltei direto para o modo privilegiado. Tá? Vou sair do modo privilegiado e vou errar o enable de propósito. Ó. Pronto, não teve mais o processo de resolução de nomes. Tá? Isso já é um belo começo. Então vamos voltar para a configuração. Enable conft. Agora a gente vai mudar o nome do roteador. Por padrão, o nome dele é router. A gente vai mudar para roteador, tá bom? Ok. E vamos visualizar a running config agora. Olha lá, o hostname é roteador. O NoIP do domain lookup apareceu, né? E as outras configurações estão iguais. Lembrem-se, então, que eu comentei com vocês que todas as configurações que a gente faz ficam na running config. Mas se a gente desligar o roteador, todas as configurações são perdidas. Então vamos ver esse processo. Ó. Então eu tenho o nome do roteador configurado. Tá? Então eu vou desligar o equipamento e ligar de novo. Vamos simular uma queda de força, por exemplo. Ó. Desliguei e liguei, tá bom? Olha lá o que vai acontecer. Está carregando a imagem do iOS, está descomprimindo. Sempre que o iOS starta, ele traz um diálogo para você de autoconfiguração, que a gente nunca vai utilizar.
porque esse é um diálogo para quem não é familiarizado com o iOS da Cisco, e ele só permite que vocês façam algumas configurações básicas, tá? E quando esse diálogo aparece, já é um indício de que você perdeu tudo que você tinha na memória do seu equipamento. Você não tem uma startup config. Ele pergunta se você quer executar o diálogo, eu vou falar que não. Olha lá o nome, virou router. Eu não tenho mais o NoIP domain lookup, ou seja, a gente perdeu todas as configurações. Então a gente tem que refazer. Pronto. Agora, para a gente copiar o conteúdo então da running config para startup config do nosso roteador, a gente tem que digitar o seguinte comando. E esse comando é fundamental, né, pessoal? Esse comando é mágico. A gente tem que entrar em modo privilegiado lá, ó, voltar para a base e digitar um copy running config ou run espaço startup config ou start. Ou seja, copie o conteúdo da running config para a startup config. E ele vai pedir para você escolher o nome de destino do arquivo. Por quê? Você sempre tem que ter uma startup config, mas se você quiser, você pode fazer um backup dessas configurações. Então, olha, backup do dia tal, no mês tal, do ano tal. Tá? Se você não puser nenhum nome aqui, ele já vai automaticamente salvar como startup config. E a partir desse ponto, você pode digitar um show start, que ele tem uma startup config. Enquanto você não digita esse comando, se a gente puser show start, o roteador vai falar que não existe startup config. Quer ver? Deixa eu mostrar esse processo para vocês. Vamos pegar um roteador qualquer. Pronto. Olha lá o que eu falei para vocês, o 29, ele já vem com a versão 15 do iOS, que eu estou procurando. Aqui, ó, versão 15, tá? Caiu no diálogo, não. Enable, show start, olha lá. Startup config não está presente, tá? Mas a running config sempre presente, tá bom? Muito bem, só para mostrar isso para vocês, deixa eu remover esse roteador, que ele não faz parte do nosso cenário. Então, voltando para o nosso 1841, né, nosso roteador. Legal, então a gente tem aqui o conteúdo da running config, ó, hostname, NoIP domain lookup, e o conteúdo da startup config, olha lá, mesma coisa. Então agora eu vou desligar o roteador e ligá-lo novamente para vocês verem a diferença. Desliguei e liguei. CLI, descomprimindo a imagem do iOS. Pronto. Olha lá. O nome está roteador. Hostname roteador. NoIP domain lookup. Tá tudo certo, né? Tanto a running como a start estão com as configurações que a gente fez, tá bom? Bom, as configurações básicas são essas, né? Vamos para mais configurações básicas, então, aquelas foram as primeiras. Quando a gente acessa remotamente o roteador, né, a gente tem a opção de criar um banner, uma mensagem personalizada de entrada nesse roteador. Então você acessou via console, ao invés de aparecer só essas informações, você poderia colocar a identificação da sua empresa, né? Como é que faz isso? Então a gente vai entrar em modo privilegiado, modo de configuração, a gente vai digitar banner MOTD, quer dizer message of the day, mensagem do dia, e a gente vai colocar aqui um caractere que tem que ser um caractere especial que você não vai usar durante a mensagem. Porque esse banner ele pode ter várias linhas. E como ele pode ter várias linhas, quando a gente der Enter no comando do banner, Enter não quer dizer mais fim de comando, e sim comece uma nova linha. Então a gente vai, para indicar para o iOS que o banner está finalizado ali, a gente tem que usar esse mesmo caractere que vier nessa sequência. Tá? Então, por exemplo,
arroba. Eu vou colocar o arroba. Normalmente o arroba não é um caractere que você vai usar. Por quê? Se você quiser informar um e-mail de administrador no banner, quando você puser o arroba, o iOS vai entender que é fim de banner. Então você tem que usar um caractere que não vai aparecer no seu banner, tá? Por exemplo, um acento circunflexo, um E comercial, tá? Então vamos lá, eu coloquei um E comercial. Então eu vou começar com a minha mensagem, ó. Não vou fazer nada muito bonito, muito elaborado. Então eu vou colocar aqui, ó. Somente acesso autorizado. Enter, passa de linha. E para eu sair então do banner, enquanto eu ficar apertando Enter, eu estou mudando de linha. Para eu sair então do banner, a gente tem que apertar, colocar aquele caractere de indicação, olha lá. Finalize com o caractere tal, que é o caractere que a gente colocou. Então quando eu ponho esse caractere, eu indico o fim de banner. Então vamos sair, ó, End, Exit. Agora quando a gente loga no equipamento, olha que legal. Somente acesso autorizado. E aqui normalmente você vai pôr a identificação da sua empresa, né? Que é proibido o acesso a esse equipamento, senão para o pessoal autorizado e tudo mais. E todas essas configurações que a gente está fazendo já estão ficando, olha lá a configuração de banner, na nossa running config. Então aquilo que eu falei para vocês, a running config e depois a startup config são arquivos únicos que armazenam toda a configuração do roteador, tá bom? Legal, pessoal, então vamos continuar, né? Uma outra coisa que a gente vai fazer então é colocar uma senha no modo privilegiado, né? Porque vocês viram que aqui, para eu sair de modo não privilegiado para modo privilegiado, basta eu digitar enable. Mas como o modo privilegiado pode configurar o equipamento, é comum que a gente não queira que qualquer um faça essa configuração. Então a gente vai entrar no modo de configuração global e digitar enable secret e uma senha, tá? De modo que quando o usuário digitar enable no roteador, essa senha vai ser pedida. Então eu estou colocando essa senha como password. Vamos ver o resultado? End exit. Então olha lá, somente acesso autorizado, eu vou digitar enable. Ele está me pedindo agora uma senha. Tem que ser aquela senha, tá? E o enable secret password, ele armazena essa senha na running config por padrão criptografada, por causa desse parâmetro secret. Secret quer dizer esconda a senha, tá? Então ela fica, olha lá, criptografada. Mas vocês vão ver que depois a gente vai criar senhas password para acesso remoto e a senha vai aparecer em texto em claro. Aqui a gente vai ter que usar um outro recurso para criptografar essas senhas, tá legal? Então a gente colocou uma senha no modo privilegiado. Bom, muito bem, a gente está evoluindo. O que mais que falta a gente fazer, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou subir essa interface F00 na rede. Ou seja, a gente vai entrar nessa interface, a gente vai atribuir esse IP, a gente vai fazer essa interface ser membro dessa rede, a gente vai subir a interface que está down, olha o enlace vermelho, e depois a gente vai fazer as configurações de acesso remoto via Telnet, por exemplo, tá? Então vamos primeiro subir a interface e ver o resultado disso na nossa rede. Então vamos lá para o nosso roteador mais uma vez. Então para configurar uma interface de rede, vamos primeiro ver como é que estão as interfaces, ó, daquele modo que eu havia mostrado, administrativamente inativa, e o protocolo também está inativo, ou seja, não existe enlace. A gente vai entrar em modo de configuração, a gente vai entrar na interface F00, tanto faz eu digitar interface ou int, e agora a gente vai atribuir IP e máscara de rede. Então como é que atribui IP para uma interface? IP address, o IP que eu quero atribuir, e na sequência a máscara de rede que eu quero atribuir. Pronto, está atribuído o IP. Mas eu ainda não subi a interface, ela ainda está down.
Então, para a gente subir a interface, a gente digita no shutdown. Olha lá, line protocol mudou o status para up, tá? Interface também mudou o status para up. Então, se a gente der um show IP interface brief agora, olha o que aconteceu. Protocolo up e status up e o IP que a gente atribuiu. E se a gente olhar lá para nossa topologia, olha lá, o switch já está trabalhando aqui na porta onde está conectado no roteador. Pronto, subiu um enlace. A partir de agora as máquinas já têm que ser capazes de pingar o roteador. Vamos testar? Então vamos lá, modo de comando. Ping 192.168.0.254. Pronto, tá tudo certo. Eu falei para vocês agora há pouco que a gente pode, então, além de configurar o roteador pela CLI console, né, pelo acesso terminal, que é uma configuração outband, a gente também pode fazer isso através da rede. Isso é muito conveniente depois que o roteador está pré-configurado, tá? E normalmente esse acesso é feito ou via Telnet ou via SSH. Por padrão, o roteador usa o Telnet. Vocês sabem que o Telnet não é seguro, né, porque ele não criptografa o conteúdo e o texto trafega em claro na rede. Quem tiver interesse de ver como é que configurou o SSH, como é que habilita o SSH no roteador, não é o tópico, o foco desse laboratório, mas lá no meu blog vocês podem procurar por um artigo que fala disso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso fácil para vocês. Aqui no blog, pessoal, em busca por palavra-chave, procurem por SSH. Deixa eu ver se é esse o artigo. É isso mesmo. Nesse artigo eu mostro então como fazer a configuração para ativar o SSH, tá bom? Mas não é o foco do nosso laboratório, então a gente não vai trabalhar nisso, a gente vai trabalhar com o padrão. Por questões de segurança, por padrão, os roteadores da Cisco recusam qualquer acesso via Telnet, tá? Então, se eu tentar fazer um Telnet, então eu tenho conectividade pro roteador, olha lá, o ping mostra isso, tá? Mas se eu tentar fazer o Telnet, olha o que acontece. A conexão foi fechada pelo host estrangeiro, ou seja, o roteador recusou, né? Ele não aceitou o acesso remoto. Por quê? Isso é um padrão de segurança que você só pode acessar ele remotamente através da rede se você permitir isso nas configurações do roteador. E essas configurações de acesso remoto são feitas no submodo de configuração de linha. Então, para atribuir IP, a gente entrou no submodo de configuração de interface. Agora a gente vai entrar no submodo de configuração de linha para configurar o acesso remoto via VTY e para colocar uma senha no console também, tá? Para colocar uma senha no acesso via console, porque reparem que quando a gente faz o acesso via console no nosso roteador, olha lá, acesso via console, pronto, ele não pede senha nenhuma. Então eu quero que, além de ter uma senha para enable, eu também tenho uma senha para console. Como é que a gente faz isso? Modo de configuração global, configuração de linha, porta console 0, porta console sempre vai ser console 0. Eu quero colocar uma senha que vai ser password, vou usar a mesma senha para tudo, tá, pessoal? Mas são senhas distintas, ok? O que você puser aqui vai ser a senha de acesso pelo console. Então, password vai ser password, a senha vai ser essa, tá? Esse password é do comando. E essa é a sua senha. Essa é a sua senha, tá? Eu vou colocar password. Mas não adianta só eu atribuir a senha, eu tenho que informar explicitamente que eu quero que seja feita, que seja forçado o login. Então a gente digita login para que essa senha seja exigida. Vamos ver se funcionou. Olha lá, então agora quando eu acesso via console, a primeira coisa que ele pede é um
uma verificação do usuário. Eu digito a senha, enable, outra vez a senha. Pronto, muito bem. Agora a gente vai continuar e ao invés de ir na linha console, a gente vai na linha VTY. E essa linha VTY são os acessos remotos, né? Dependendo do equipamento, você vai ter linhas de 0 a 4, de 0 a 16, 100 linhas, 200. Isso depende da capacidade do equipamento. Cada linha VTY quer dizer um acesso remoto. Então, por exemplo, se você quiser permitir 10 acessos remotos simultâneos no seu roteador, você precisa liberar as linhas de 0 a 9, porque a 0 também conta. Se você sabe que na sua empresa só você acessa remotamente o roteador, talvez até seja interessante você configurar uma única linha por questões de segurança, para nem dar margem para outra pessoa acessar a linha. Eu vou configurar as 5 primeiras linhas, que quer dizer que eu posso ter 5 acessos simultâneos. O processo é exatamente o mesmo. Eu exijo uma senha, eu exijo um login, está configurado. Agora olha o problema dessas senhas de linha. Eu estou exibindo a running config. Aquela senha do enable, né, que foi o enable secret, está criptografada. Olha a configuração da nossa interface fast aqui, tudo certo, né? Olha o problema. Na configuração de linha, tanto a console 0, que é o acesso via console, auxiliar eu não tenho, por isso que eu não configurei, tá? Como nos acessos remotos nas linhas VTY, a senha aparece, né? E não é muito legal isso do ponto de vista de segurança. Então, para resolver esse problema, a gente tem o Service Password Encryption. Olha lá, Service Password Encryption, que diz para o iOS esconder essas senhas. Olha o que aconteceu agora com a senha, tá? Na realidade, esse Password Encryption usa um hash MD5 para esconder a senha, que não é muito eficaz do ponto de vista de segurança hoje, para falar a verdade. Mas já é uma proteção importante, tá? Ela esconde esse conteúdo. Eu falei para vocês que para salvar a running na Startup Config, a gente dá um copy run espaço start, né? Mas o copy run espaço start permite que você dê um nome para o arquivo. Mas se você quer já copiar a running config diretamente na Startup Config, você pode digitar write, que ele já faz essa cópia sem pedir um nome. É um pouco mais rápido, só para fins de agilidade, tá? Então, reparem que agora eu configurei 4 acessos possíveis remotos, né? Via Telnet, que é o padrão do roteador, com a senha password. E eu estou permitindo o login. Então, agora já é para as máquinas da minha rede terem acesso ao roteador via Telnet. Vamos ver? Telnet 92.168.0.254. Olha lá, passou. Está pedindo aquela senha das linhas VTY, digito a senha, enable, digito a senha, eu posso fazer todas as configurações no meu roteador, não mais outbound através do cabo de console, da estação de configuração, mas através de uma máquina na própria rede, tá ok? Muito bem. Bom, essas foram as configurações básicas de um roteador da Cisco, tá? O que é mais importante agora, então? Como essa aula a gente começou o primeiro laboratório prático, é importante que vocês refaçam o laboratório seguindo o roteiro do livro. Uma vez que vocês me viram fazendo e explicando as linhas, fica muito mais fácil de entender as coisas. Outra coisa, baixem lá no repositório esse arquivo, para você entender, então, de onde vem esses arquivos de configuração do roteador, né, qual que é a lógica de funcionamento do iOS, lembrando que essa estrutura hierárquica dessa figura, pessoal, ela é muito básica, né? A gente tem uma gama muito maior de submodos de configuração de linha, de interface, de roteador, vários outros modos de configuração que a gente usa no dia a dia, tá bom?
Mas é importante que você vá praticando esse cenário, vá se habituando a navegar pelos modos de configuração do iOS para se sentir mais à vontade com o cenário, tá? Então, só para finalizar aqui, vamos fazer um teste visual de um ping. Olha lá, sucesso. Eu vou pedir a simulação disso. Deixa eu editar os filtros. Pronto. Eu vou pedir só ICMP. Pronto. Então vamos ver como é que está a comunicação. Olha lá. Eu pedi um ping da origem 2 para o roteador. 92802 para o roteador. Ok. Tudo funcionando. Tá bom, pessoal? Então, ponto importante desse laboratório. Quando você faz as configurações preliminares do roteador, essas configurações preliminares devem ser feitas de maneira outbound, ou seja, fora da rede de produção, através do cabo de console que liga computador terminal ao roteador. Todas as configurações que vocês fazem devem ser salvas com o write ou com o copy running config startup config. Tá? Por padrão, todas as interfaces de um roteador vêm desativadas, cabe ao administrador digitar no shutdown para subir as interfaces, e quando a gente permite o acesso remoto através de uma rede local pelas linhas VTY no nosso roteador, essa é uma forma de configuração que a gente chama de in-band, ou seja, a gente consome recursos do nosso roteador, tá? Então, in-band daqui para cá, out-band daqui para cá, através do cabo de console. Tá ok, pessoal? Bom, então essa foi a videoaula do primeiro laboratório do livro. Espero que vocês tenham gostado, e é extremamente importante que vocês pratiquem e resolvam o laboratório seguindo o roteiro do livro. Tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.